O podcast Trivium e a Paróquia de São Nicolau em Lisboa juntaram-se para promover um debate amplo e profundo sobre a doutrina social da Igreja no contexto das eleições legislativas que teremos no próximo dia 10 de março. Neste primeiro episódio contamos com o professor José Miguel Sardica, que nos vem falar da história e origens da doutrina social da Igreja. Esperemos que gostem. Muito boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Como todos sabemos, falta menos de um mês para as eleições legislativas e nós vamos ser chamados coletivamente a tomar decisões sobre o futuro da nossa comunidade política. O tempo cheira a novidade, a possibilidade, mas também a desafio, a dificuldade, a provação. Desenha-se no nosso horizonte um conjunto de questões que, mais do que meramente eleitorais, são civilizacionais e profundas. Como disse recentemente o Papa Francisco, não estamos numa época de mudança, mas numa mudança de época. E diante da novidade no sistema económico, novidade nos equilíbrios e desequilíbrios da geopolítica, novidade no progresso tecnológico, novidade nos ataques legislativos à dignidade da pessoa humana, novidade nas flutuações dos sistemas partidários da Europa. Diante da novidade, dizia eu, a posição razoável que podemos tomar é parar para pensar. Pensar de onde vimos, para onde queremos ir, que males queremos evitar e que bens queremos prosseguir e como é que a nossa fé pode inspirar-nos a decidir bem. Damos hoje início a um ciclo de 3 conferências que pretendem ajudar-nos a pensarmos juntos sobre estas e outras coisas, tendo por base o pensamento social católico. Hoje falamos sobre a história, sobre o passado do pensamento social católico. Daqui a 15 dias falaremos sobre os princípios e depois, a 6 de março, debateremos o futuro do pensamento social católico. Temos hoje a graça e o privilégio de ouvir o professor José Miguel Sardica. O professor Sardica é doutorado em História pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e leciona na Católica em Ciências Humanas e em Estudos Políticos e tem promovido um amplo trabalho de investigação histórica focado sobretudo na história portuguesa e internacional dos séculos XIX e XX. É autor de quase uma centena de capítulos de livros e artigos académicos e de 16 livros. Escreve também regularmente no site da Rádio Renascença, onde nos ajuda a pensar o presente e o futuro da política portuguesa. Senhor Professor, agradecemos-lhe muito ter podido estar connosco hoje e ajudar-nos a refletirmos sobre estas questões. Obrigado. Mas sim, se tiver. Muito boa noite a todos. Eu gostava de começar, obviamente, por agradecer a honra do convite de estar aqui. Já que tinha estado, penso que há uns anos, na iniciativa O Pátio dos Gentios, penso que foi nesta sala, e, portanto, queria agradecer ao Sr. Padre Mário Rui, cumprimentar o Sr. Padre Hugo Santos também, e agradecer ao António Pedro, que foi meu aluno no tempo em que o mundo era ligeiramente um bocadinho mais arrumado do que é hoje, em 2014, estávamos nós a fazer contas, portanto já passaram 10 anos, um dos meus melhores alunos em Ciência Política e Relações Internacionais e, saberão com certeza melhor do que eu, um excelente ser humano. E hoje em dia não sei se vale mais o elogio do excelente ser humano ou do excelente aluno, mas o António Pedro acumulou os dois e, portanto, queria cumprimentá-lo e agradecer.
e dar boa noite a todos os que aqui têm a paciência e a amabilidade de me ouvir. O tema que o António Pedro me sugeriu, doutrina social da Igreja, pensamento social católico, ele explicou-me exatamente isso, portanto que haveria uma conferência sobre a história, depois uma conferência do meu colega, o professor Hugo Schell, sobre os grandes valores que definem esse pensamento social católico, e depois o professor João César das Neves e o doutor Ana Coreta Correia, não é? Iriam fazer uma palestra a dois sobre o futuro. História, princípios e futuro. O pensamento social católico, se calhar, deve partir de princípios que alimentaram a história, e é com base na caminhada histórica que nós podemos não adivinhar o futuro, mas eventualmente é só para isso que serve a história, é isso que eu digo aos meus alunos, para tornar o futuro um bocadinho menos surpreendente. Ou seja, aqueles que estudam histórias têm a vantagem da maior espessura temporal, se nós considerarmos que a história não é apenas um arquivo de factos, é sobretudo uma maneira de pensar e uma maneira de nos relacionarmos com um presente que, como o António referiu e muito bem, é dos mais incertos. Nós estamos em 2024, já leva o século XXI um quarto do seu tempo, para o ano será 2025, e eu devo dizer, a título introdutório, já vou à história, que nós estamos não só perante o panorama das eleições cá em Portugal, mas também de eleições internacionais, europeias e sobretudo as eleições nos Estados Unidos, que podem ser, tanto em Portugal como na comunidade internacional, das mais importantes que o século XXI teve. Porque elas serão decisivas não apenas a definir a paisagem política em Portugal, mas também a definir grande parte daquilo que será a paisagem política e as certezas que poderemos ter no meio da incerteza em relação ao cenário internacional. Nós vivemos numa era de incerteza, numa era de desglobalização, numa era de acidente e de acaso, numa era de relativismo, numa era... Ainda não há um título para a nossa era, um dia haverá, quando os historiadores falarem do nosso tempo, mas, e o António disse-o bem, não é apenas um tempo de mudanças e aceleradas, é uma mudança nos nossos próprios quadros mentais que nós estamos a ver acontecer bem perto de nós, no cenário político, mas também no cenário internacional. E é com base nisto, e é aqui que eu depois chegarei no fim, eu deixarei algum tempo, obviamente, para o mais interessante, que são as perguntas que queiram colocar, que eu queria dividir a minha curta apresentação em duas partes. Primeiro, uma nota sobre pensamento social católico e sobre a sua historicidade. E depois, um bocadinho daquilo que do que foi a história das origens da também chamada doutrina social da Igreja, que aparece também num momento em que não era apenas um tempo de mudanças, mas era uma mudança de tempo. O final do século XIX e o princípio do século XX, era de industrialização, de democratização, de massificação, de globalização, e uma série de coisas que hoje, contempladas pela história, nós temos a tentação de dizer estava-se mesmo a ver que aquilo ia desembocar na guerra de 1914-18, oxalá os historiadores não estejam a adivinhar o futuro e não estejamos daqui a 10 ou 15 ou 20 anos a dizer estava-se mesmo a ver que aquilo que vivemos em 2024 se encaminhava para um grande conflito internacional, uma nova guerra mundial, em pedaços ou não, como aliás Sua Santidade o Papa Francisco já o disse. Eu começava por lembrar que muitos dos conceitos e dos valores que nós hoje utilizamos na nossa linguagem política ocidental, valores ou conceitos que são usados, que são citados, que são instrumentalizados, que são abusados, como dignidade humana, justiça, paz, comunidade, sustentabilidade, tudo aquilo que faz as agendas mais comprometidas, pensem nos ODS, por exemplo, que as Nações Unidas já estabeleceram, tem uma profunda raiz histórica de pensamento religioso. O discurso político é muitas vezes uma espécie de atualização ou de adjornamento mais ou menos ativista daquilo que na base é o pensamento social católico e a doutrina social católica. Discurso social da Igreja, ensino social da Igreja, magistério social, pensamento social católico, fórmulas que de certa maneira
procuram evitar hoje a expressão mais consagrada, é verdade que sim, doutrina social da Igreja, porque doutrina é uma palavra mais ideológica e mais fechada, mais estanque. Por isso eu gosto mais de dizer pensamento social católico, porque o pensamento é aberto a várias pistas, ao passo que a doutrina, sobretudo quando politicamente entendida como uma ideologia, e a doutrina social da Igreja não é uma ideologia, é um pensamento, torna as coisas talvez mais compreensíveis. João Paulo II, numa das suas encíclicas sociais de 1987, a Solicitudo Rei Socialis, dizia muito claramente que a atenção aos desafios sociais faz parte desde o início do ensino da Igreja e da sua concepção do homem na vida social. E por isso o pensamento católico tem as suas mais longínquas raízes naquilo que são os textos evangélicos, nos textos apostólicos, nos textos epistolares. Passou depois pela longa Idade Média, se pensar em Santo Agostinho, se pensar em toda a filosofia medieval que abordava questões de sociedade, de economia, ou até, diríamos hoje, de relações laborais, como a posse dos bens materiais, como o lucro, como a usura, na perspectiva da justa organização da comunidade humana. São Tomás de Aquino já dizia isto há 700 anos. A justa organização da comunidade humana parece-me ser um objetivo político que não devemos perder de vista. A intervenção sistemática e sistematizada da Igreja Católica na vida do século, na sociedade, na economia, na moral, na política, tem pouco mais de um século de história. Remonta àquilo que todos conhecerão como a grande Magna Carta fundadora do pensamento social católico contemporâneo e da doutrina social da Igreja, que é a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão. Ora, o chamado pensamento social do final do século XIX é um pensamento social que ele também enfrentava, como nós hoje enfrentamos, desafios inteiramente novos. Na altura, o Estado liberal tinha 100 anos, pouco mais do que isso, remontava às revoluções de final do século XVIII e princípios do século XIX, mas a Rerum Novarum veio responder a uma agenda que, eu sei que estou a aplicar a expressão um pouco anacronicamente, era também de questões fraturantes. E a maior fratura que se abria nos anos 1870, 80, 90, era a questão do socialismo, do marxismo revolucionário e, portanto, de uma leitura daquilo que era a questão social na altura, profundamente fora do posicionamento católico e dentro de um posicionamento político materialista, como Karl Marx o tinha codificado, digamos assim, entre muitas outras obras, no famoso O Capital, de 1867. E por isso a doutrina social da Igreja, quando se ergue o pensamento social deste também chamado ralliement leonino, ou seja, a adesão ao século e a presença dos católicos no século, abriu um caminho que, se nós olharmos por cima dos regimes políticos, se olharmos por cima das circunstâncias sociais, dos ciclos económicos, tem, eu diria, e os especialistas normalmente estabelecem esta divisão, 4 fases e mais uma atual em aberto. É a fase da viragem do século XIX para o século XX, de busca consciente ou de busca inovadora de um novo lugar para a Igreja no mundo, já perdido o lugar que a Igreja tinha ocupado durante grande parte da sua história. Eu já lá irei dizer qualquer coisa sobre a adaptação da Igreja ao chamado século liberal, mas também de reação a um movimento socialista e marxista que vinha cativando e vinha hegemonizando a esquerda ou as esquerdas europeias desde a fundação da Internacional, se quiserem uma data, em 1864, quando Karl Marx começou a federar tudo aquilo que eram associações operárias, ligas, começou a criar um discurso social integrado que evidentemente rivalizava com o discurso que a Igreja até aí tinha tido, numa lógica mais assistencialista, digamos assim, de chegar aos pobres. Os pobres tinham um nome, eram operários. E a maneira como o socialismo e o marxismo politizaram
a classe operária em todo o lado, particularmente em Inglaterra, mas também na Alemanha, não na Rússia, e uma das grandes ironias que eu costumo salientar aos meus alunos, nós não dávamos século XX, António, portanto provavelmente não lhe falei disto, mas uma das grandes ironias é que os senhores passam o Capital a pente fino e a palavra Rússia não está lá. A Revolução Marxista era para acontecer ou pelo SPD alemão, ou por aquilo que eram as Fabian Societies, mais tarde o Labour Party em Inglaterra, mas era a classe operária inglesa ou alemã que iria fazer a Revolução, não era a vanguarda que depois Lenin, sobretudo a partir do O que Fazer, de 1902, levará para a Rússia. Há uma primeira fase de pensamento social católico, há uma segunda fase que corresponde mais ou menos aos pontificados de Pio XI e de Pio XII, portanto entre os anos 20 e os anos 1958, que é o tempo em que o pensamento social católico se centra na resposta ao comunismo russo, a partir de 1917, em relação à miséria que o capitalismo liberal tinha passado a enfrentar a partir de 1929, com a depressão internacional, e depois, sobretudo, no tempo da Segunda Guerra Mundial e de Pio XII, desculpem, com a ofensiva daquilo que eram os regimes cesaristas, totalitários, fascista e particularmente nazi, e eu deixarei de fora a questão da relação entre Pio XII e os regimes ditatoriais, porque, como sabem, é uma questão que nos levaria muito longe. A terceira fase é do Papa João XXIII e do Vaticano II, 58 e 63, embora o concílio já termine com o Papa Paulo VI em 1965, mas é uma agenda nova, é uma agenda em que, reconstruída a Europa, bipolarizado o mundo, a agenda do pensamento social católico não é apenas uma agenda dirigida à classe operária, aos mais pobres, é uma agenda globalista. O concílio coloca a Igreja a falar urbi et orbi realmente para o mundo e, portanto, com tópicos como o globalismo, como o ecumenismo, como o desenvolvimento e a paz. Se pensarem nas encíclicas, particularmente a Constituição Apostólica Gaudium et Spes, é isso que lá aparece, falando para uma sociedade enorme, global, que passava também a ter o seu foco em continentes novos, que estavam a aceder à descolonização, como a África e a Ásia. Depois há a agenda do Papa Paulo VI e, sobretudo, de João Paulo II, uma agenda pós-conciliar na questão da secularização do mundo, da relativização moral, que vem desde a vitória radical do individualismo em 1968 e nos anos subsequentes à chamada Revolução de Maio de 1968, e sobretudo uma agenda virada para os mais pobres, mas para a pobreza como um fenómeno global, para a justiça social e para a coesão social. Podiam não ser estas as palavras usadas pelos papas na altura, mas é disso que se falava já na altura, e passaram 50 anos e a agenda é a mesma. 4 fases e mais uma que está em curso, que é o problema da evolução de 100 anos, concentrado na viragem do século XX para o século XXI, em que questões como o desenvolvimento, como a coesão social, como a questão da desigualdade social, como a questão do desequilíbrio económico entre continentes e como a questão da paz, que nós pensávamos temporariamente resolvida quando o muro caiu em Berlim e quando o mundo deixou de ser bipolar, o problema é que estamos a voltar e não é desde 2022. Os historiadores, desculpem dizer isto, se calhar foram os únicos, os senhores também estão incluídos, como é óbvio, mas foram os únicos que não ficaram surpreendidos com a invasão de 2022. Bastava olhar para 2014, bastava olhar para a Geórgia, Chechênia, etc, etc. E hoje temos aquilo que o historiador inglês Tim Garton Ash, só funciona em inglês. Ele escreveu um livro que é sobre The Post-War, 45 em diante, e Post-Wall, 89 em diante. E o que ele diz ao encerrar o livro é que nós estamos back to war e back to walls. Muros que são físicos, a imigração, a questão imigratória, e muros que são mentais, eles e nós, os ricos e os pobres, os do sistema e os que estão fora,
com todas as leituras políticas que subsequentemente se fazem. E ao longo de 100 anos ou mais, o pensamento social católico foi compendiando e acumulando textos constitutivos. Dizem as fontes que são 19, eu não os vou listar a todos, mas desde a Rerum Novarum, a 40ª Ana, Mater et Magistra, Pacem in Terris, a Gaudium et Spes, a 80º Adveniens, a Labora in Exercens, que já é de João Paulo II, a Solicitudo Rei Socialis, a centésimos anos, que é a atualização pelo Papa João Paulo II da encíclica Rerum Novarum de 1891, sem esquecer contributos mais recentes que o Papa Bento XVI deixou, a Caritas in Veritate, de 2009, e o Papa Francisco, particularmente, enfim, a Laudato Si introduz uma nota ecológica que não é inteiramente nova. Nas encíclicas desde os anos 60 e 70 já lá está o cuidado de uma casa comum, mas há uma elaboração mais forte na encíclica Laudato Si e a última, a Fratelli Tutti. E, portanto, se nós formos à história, o que nós temos são as encíclicas de cerco e de agravo antiliberais, até Pio IX, a última delas, a Quanta Cura e o De Syllabus, ou encíclicas puramente administrativas, do tipo daquelas que a Santa Sé emitia durante o Antigo Regime, e aquilo que nos interessa são as encíclicas de magistério, até 1958, e depois as encíclicas de diálogo, depois de 58. E porquê é que eu saliento o diálogo? Porque a Igreja Católica, pela sua vocação universalista, pela sua vocação intergrupal, pela sua vocação de agregadora de agendas sociais e políticas, tem um papel, tem uma capacidade de reconciliar e de estabelecer pontes que é particularmente útil e particularmente urgente num mundo cada vez mais dividido. E, portanto, desde o final do século XIX até ao princípio, ou ao fim do primeiro quartel do século XXI, que é aquele em que estamos agora, alargaram-se os horizontes de reflexão e, portanto, os conteúdos e temas abordados pelos Papas da questão social, como sinónimo de questão operária, para uma questão social e política de inserção dos homens e dos povos num mundo globalizado, mas desigualmente desenvolvido. E evoluíram também os métodos e agentes de ação. Deixou de haver apenas a postura doutrinal da Santa Sé, dos Papas ou da hierarquia, e passou para a militância ativa de um imenso laicado, particularmente dos anos 60 em diante, em que os leigos passaram a ser, já o eram, mas passaram a ser muito mais, permanentemente chamados a um empenho no século. O pensamento social católico nunca foi um corpo ideológico, estático e imutável. Erram muito aqueles que dizem que a Igreja não evoluiu. Há evolução e evolução, os princípios mantêm-se os mesmos, mas a leitura e a adaptação às contingências do tempo é que foi sendo aferida. E os problemas da democracia, da economia, do socialismo de hoje são diferentes de há 100 anos. O pensamento social católico não é de direita ou de esquerda. E quem assim olha para ele está imediatamente a etiquetá-lo e está a reduzi-lo a uma dimensão que ele não tem. Porque o pensamento social católico não é o discurso de um partido ou outro. Um partido parte. Um partido não representa o todo. E por isso o pensamento social católico, e eu aqui já estou a estabelecer a ponto possível com os nossos dias, como é que os católicos podem intervir no mundo e no século. Certo, os partidos políticos são aquelas agências mais imediatas para nos organizarmos e para fazermos ouvir a nossa voz, desde que não se perca a ideia de que o pensamento social católico tem uma dimensão ética acima do aspecto técnico das soluções de governo ou de reformas ou de políticas setoriais, e ele será tanto mais eficaz quanto não perder de vista que a técnica, que a ciência, que as políticas públicas têm de ter um código genético. E esse código genético é aquele que pode exatamente ser dado pelo pensamento social católico. O padre Peter Stilwell
na introdução ao compêndio de doutrina social da Igreja que está ali fora, à venda, diz o seguinte: enquanto interface entre a Igreja e o mundo, a doutrina social da Igreja não apresenta um modelo acabado de vida em sociedade, caracterizando-se antes pela afirmação de valores ou sentidos que devem estar visíveis nas relações humanas, qualquer que seja o modelo organizativo escolhido por uma determinada comunidade social. Por isso, o pensamento social católico não apresenta soluções técnico-práticas exatas. O pensamento social católico, nem é esta a sua intenção, não quer substituir-se às instituições, governos, partidos, empresas, sindicatos, que exatamente no concreto das conjunturas são encarregados, são nossos mandatários, são nossos representantes para exatamente desenvolverem as soluções que a cada momento melhor convierem à organização da sociedade, da economia e também da política. O pensamento social católico, portanto, dir-se-ia, é uma ética informadora de soluções técnicas, e se há um objetivo, é o objetivo que o Papa João Paulo II tinha nas suas encíclicas de pensamento social, há 100 anos, aliás, é muito clara nisto, a ideia é recristianizar a sociedade e a legislação. As duas coisas. A sociedade, porque é o tecido de base, e a legislação, porque é aquilo que a rege. É uma nova evangelização que encara a sociedade, a economia, as relações laborais e as fórmulas políticas como, e estou a citar o Papa, formas de explicitar a pessoa humana. E, portanto, quando um católico pensa na sociedade e na política, ele deve, em primeiro lugar, pensar o que é que na sociedade e na política permite explicitar a pessoa humana. E eu já vou depois, não querendo antecipar-me àquilo que o meu colega Hugo Schell vai falar, mas já vou àquilo que são os princípios fundamentais, ele depois desenvolverá mais com certeza, qual é o fundo doutrinal irrenunciável que a doutrina social da Igreja e que o pensamento social católico tem. E eles são 6. Eu acho que estes 6, eu agrupei-os assim, se calhar haverá outras sínteses, mas eu acho que estes 6 devem estar no nosso post-it amarelo mental, quando olhamos as campanhas eleitorais e quando olhamos aquilo que os políticos nos dizem. A dignidade da pessoa humana, que deve ser salvaguardada em todas as circunstâncias. A dimensão comunitária da vida humana, o que significa valorizar ou defender a vida familiar, a profissão, a vida educativa, a vida associativa, as relações participativas. A doutrina social da Igreja é aristotélica neste sentido. O homem é um animal social e naturalmente organiza-se em comunidades políticas, mas, terceira ideia, hoje muito maltratada, e se calhar devíamos começar por aqui, a ideia da subsidiariedade. Ou seja, a ideia de que o Estado é um instrumento de organização do coletivo, mas que o Estado é só isso. Só serve para definir regras gerais, contratuais, jurídicas, para impedir aquilo que Thomas Hobbes dizia ser o estado de natureza selvagem, mas o Estado existe como uma das peças da subsidiariedade tão cara, já no século XIX, mas particularmente codificada depois por Pio XII e pelos outros papas a seguir. Em quarto lugar, a defesa do bem comum, da sociedade e da política ao serviço da humanidade. Em quinto lugar, a solidariedade. São Paulo teria imenso a ensinar-nos nisto e tem 2000 e tal anos, mas a ideia é exatamente essa. E em último lugar, em sexto lugar, a destinação universal dos bens. A velha ideia de São Tomás e repegada pela doutrina social da Igreja de que nós não somos nunca verdadeiramente donos daquilo que possuímos ou temos, apenas cuidamos para o futuro. Eu julgo que há um relógio, há uma marca de relógios qualquer suíça, Patek Philippe, não é? Que faz disso um lema. Nós nunca somos donos de um relógio, daquele relógio que é particularmente elegante e valioso, apenas cuidamos dele para a geração seguinte. Se lerem a Laudato Si, é exatamente este o leitmotiv em relação ao ambiente. Cuidar da casa comum,
porque nós não somos dela. E isto, reparem que nos ensina uma prudência, uma moderação, uma modéstia, um cuidado que nos impede de atitudes dirigistas, megalómanas, impositivas de eu sei, eu sou dono, eu comando. Um político, um gestor, um académico, nós não sabemos muito, apenas sabemos que temos que cuidar para aqueles que depois de nós virão. E por isso, à distância de mais de 100 anos, desde o impulso fundacional do ralliement no final do século XIX até ao século XXI, o pensamento social católico continua a ser, a meu ver, um grande manual de instruções, de leitura do mundo complexo, como nós hoje o temos e cada vez mais complexo, e uma agenda continuadamente relida e renovada, os termos são meus, só me comprometem a mim, que é moderna, mas não é radical, que é moralista, mas não é teocrática, que é conservadora, mas não é reacionária. E no seu nível mais geral, toda a reflexão do pensamento social católico é também uma reflexão, e por isso eu aqui já vou às eleições, é também uma reflexão acerca da qualidade das democracias atualmente vigentes. Nós olhamos a democracia muitas vezes por metas económicas. Na semana passada, a Universidade doutorou honoris causa uma religiosa irlandesa, a irmã Mary Alford, e a irmã Mary Alford disse uma coisa na sua curta alocução que me parece ser muito interessante e que acho que nos deve guiar porque é uma leitura da própria doutrina social da Igreja. Só funciona em inglês. What is not countable doesn't count. But what really counts is not countable. E se nós pensarmos nesta frase, temos aqui o influxo que a doutrina social da Igreja tem em avaliar qualitativamente as coisas e os homens e as soluções técnicas e não apenas em contabilizá-las. A doutrina social da Igreja é, portanto, um work in progress. Não é um projeto político acabado, não é um projeto social acabado, é um projeto de adaptação e de aperfeiçoamento, porque ele parte também de uma atitude que é individual nossa, que é de aperfeiçoamento constante. E sendo um work in progress, ela tem o sentido histórico de reencontrar, ou de fazer a Igreja reencontrar, não apenas a sua fé interior, mas também o liberalismo, a democracia, a modernidade e o desenvolvimento. Um grande político francês do século XIX, François Guizot, que liderou vários governos na chamada França orleanista, no elogio que fez a um liberal católico, no dia em que ele foi admitido à Academia Francesa, que era Montalembert, o elogio que François Guizot lhe faz termina com um desejo: que a fé seja livre e a liberdade tenha fé. Ou seja, que a liberdade não seja vista como uma emancipação contingencial, mas que a liberdade seja também entendida como um exercício de concretização e de vivência, melhor dizendo, de vivência para concretizar a doutrina social da Igreja. Ou seja, que a Igreja não imponha nem faça política, mas que as soluções propostas aos homens e mulheres pela política, na sua acessão mais ampla, todos os partidos, idealmente, sejam conformes moral e eticamente aos desígnios temporais radicalmente humanistas da religião. Eu há pouco dizia que a doutrina social da Igreja não está à esquerda nem à direita, não é de direita nem é de esquerda, porque ela consegue ser ao mesmo tempo conservadora e socializante. Eu disse socializante, não disse socialista. Pode ser conservadora e socializante. E conta-se que, quando ao Vaticano chegavam, a encíclica Rerum Novarum em 1891, porque é o ano em que
o Partido Socialista Italiano é fundado. Portanto, é uma reação direta da Santa Sé a um certo radicalismo que se estava a instalar também em Itália no final do século XIX. E conta-se que alguém disse ao Papa, na altura, Sua Santidade deveria ler a obra de Marx, intitulada O Capital. E o Papa Leão respondeu a essa pessoa que foi ter com ele e disse-lhe: tudo aquilo que o Capital escreve, já a doutrina social da Igreja ensina. Eles estão certos no diagnóstico, estão profundamente errados nos meios. Porque o diagnóstico da miséria operária, da necessidade de criar uma sociedade mais coesa, que a Rerum Novarum de facto ensaia, tudo isso não é um património da esquerda, é um património que vem do conservadorismo caritativo, como era chamado no antigo regime, ou da noção de economia moral, de que a economia tem uma moral e de que a economia deve ser moralmente olhada, que é uma ideia tão antiga quanto Santo Agostinho ou quanto São Tomás de Aquino. Há o direito de nós aspirarmos a isto? Sim. Há o dever de nos mobilizarmos para isto? Sim. Há a responsabilidade de lutar lealmente pelo voto, pela influência, pelo exemplo, por iniciativas como estas, contra quem confunde ou subsume palavras que em história têm um significado muito claro: a secularidade na secularização. Secularidade é uma coisa, a secularização é outra, e particularmente a laicidade no laicismo hostil. A laicização é um processo de antagonismo contra a Igreja. O laicismo é uma zona neutra. Os Estados são neutros em relação à religião, mas não podem ser neutros em relação à vivência comunitária da fé e àquilo que sociologicamente é a maioria da nação. E reparem que, ao dizer isto, não estou a defender, sei que acham que eu não estou a defender, mas se eu estivesse a falar lá fora, se calhar haveria pessoas que achariam que eu estava a defender isso. A ideia não é reificar velhos monopólios, não é absolutizar a doutrina social da Igreja, é de denunciar outras doutrinas e novos monopólios da moral, da ética, do bem ou do aperfeiçoamento, que são, e os termos também só me comprometem a mim, os mais intolerantes defensores de uma suposta tolerância, porque quando a tolerância é veementemente defendida, ela torna-se intolerante. Eu sei que parece um bocadinho estranho, mas aqueles que conhecem a história da Revolução em França percebem que há um veio jacobino, não na secularidade, mas na secularização, e não na laicização, não no laicismo, mas na laicização radical. Eu queria agora só regressar à origem do pensamento social católico contemporâneo, à encíclica Rerum Novarum. Já todos devem ter lido a Rerum Novarum, ou pelo menos conhecem as linhas gerais da encíclica Rerum Novarum. Mas eu gostava de voltar a ela porque a Rerum Novarum é de uma atualidade enorme. Eu, para esta conferência, estive a reler a encíclica, ela não é muito longa e lê-se muito bem. A Rerum Novarum chega num momento em que a Igreja tinha de fazer um enorme adjornamento, em que a Igreja tinha de fazer o seu concílio. Teve um concílio Vaticano em 1869-70, ainda com Pio IX, é de onde vem o dogma da infalibilidade do Papa, mas é só no final do século XIX que a Igreja Católica vai fazer o seu primeiro adjornamento, a sua primeira abertura ao mundo através da doutrinação social da Rerum Novarum. E a Rerum Novarum é uma encíclica muito interessante, porque ela vem na sequência de esforços muito dispersos de um inorgânico movimento social católico, que vinha ele próprio já reagindo à miséria operária e às condições que a Revolução Industrial tinha instalado na Europa durante todo o século XIX. Pensemos no jornal L'Air Nouvelle, pensemos nas obras sociais acompanhadas por Montalembert ou Frédéric Ozanam, pensemos naquilo que, sem a cobertura do Papa Pio IX, que era de facto
foi de facto o último Papa de uma igreja absolutista. Os liberais costumavam designar a Santa Sé como a última cidadela do antigo regime. Estamos a falar em Pio IX, em 1846. Mas iniciativas de padres e leigos, Albert de Moon, René de La Tour du Pin, Léon Armel, o padre Adolf Kolping, o arcebispo de Mainz, o célebre William Ketteler, contra a Kulturkampf, que o chanceler Otto Bismarck tinha implantado na Alemanha, a Ópera dei Congressi, que era a obra dos congressos, congresso entendido como obra social, de associativismo operário, que o Giuseppe Toniolo estava a lançar em Itália, em Inglaterra, o célebre Manning, ou nos Estados Unidos, a figura de Gibbon, dos Knights of Labor, que estava a tentar recuperar o sindicalismo, ou o unionismo, eles dizem unions, o unionismo mais radical nos Estados Unidos para o redil, digamos assim, ou para o conforto da Igreja. E como dizem os historiadores, já no século XIX existia uma internacional de obras sociais contra a internacional da luta de classes e da Revolução, patrocinada por Karl Marx. E de facto a Rerum Novarum, se nós olharmos para os ensinamentos que a encíclica inclui, a Rerum Novarum é um texto, como eu dizia, de leitura muito atual. Ele traça uma via possibilista. Ou seja, a Rerum Novarum não estabelece um programa de governo ou social. A Rerum Novarum estabelece uma estratégia de aproximação do catolicismo à sociedade moderna, procurando melhorar o conteúdo dos factos e sendo relativamente indiferente ou abandonando a ideia de subverter as formas exteriores. E isto é central à doutrina social da Igreja, porque ela estabelece algo que nós devemos ter em conta quando abordamos a política, é que para lá da contingência das coisas, o que interessa é os católicos poderem discernir e intervirem caso a caso, naquilo que consideram ser, nas opções políticas, na legislação, nas reformas, na atitude pública, aquilo que lhes parece ser mais conforme a essa mesma doutrina social da Igreja. Indiferente às formas e centrado no conteúdo. É isto que a doutrina social da Igreja nos diz. Isto vem da encíclica Rerum Novarum, mas não vem só daí, vem da encíclica em francês que o Papa Leão lançou em 1892, Au milieu des sollicitudes, ao episcopado francês. Ele não falou em latim, mas em francês, exatamente para dar uma nota de novidade e chegar mais longe, a ideia da distinção clara entre as formas de governo, a que os católicos, por dever de lealdade institucional, devem obedecer, portanto, não subverter, não enverdar pela revolução, não enverdar por aquilo que era uma espécie de internacional anarco-sindicalista e de atentados, que era muito também moda, infeliz moda dessa época de finais do século XIX e de inícios do século XX, e discernirem caso a caso. Discernirem, aliás, um verbo tipicamente usado pelos papas. Não é racionalizar, não é decidir, é discernir. E discernir é... Deixem-me só uma nota de rodapé. Jornalista vaticanista, que a Rádio Renascença tem, a Aura Miguel, conta num dos livros dela que uma vez, numa viagem apostólica com a Sua Santidade, o Papa João Paulo II, naquela ronda que o Papa faz com a imprensa, a situação no mundo, o que é que se passava, e a pergunta que ela decidiu fazer ao Papa foi: Sua Santidade, para ser uma boa jornalista, o que é preciso? E o Papa João Paulo II, surpreendido com a pergunta, teve de pensar 10 segundos, talvez, ou 15 segundos, e disse-lhe: é preciso discernir sempre. E o sentido que ele deu a este verbo é um sentido que infelizmente não está muito visível nas nossas vidas, nas nossas opções, na política, na sociedade. Nós não discernimos, decidimos sobre o momento. E a decisão sobre o momento é exatamente aquilo que o pensamento social católico nos diz, que devemos dar sempre um passo atrás para pensarmos se está de acordo com a doutrina católica.
E na encíclica Graves de Communi, em 1901, fecha-se essa obra de intervenção bem sistematizada dos católicos na política com o projeto que modernamente nós conhecemos como o projeto da democracia cristã. Um ideal político com uma longa voga, um ideal político que ajudou a cimentar a pouca paz que existiu entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que ajudou a erguer a Europa. Os pais fundadores europeus eram, quase todos eles, desta família política, Adenauer, De Gasperi, Jean Monnet, ou sociais-democratas, que na altura era o centro-esquerda, ou democratas cristãos, que era o centro-direita, um pilar fundamental na construção europeia. Por isso, compaginável com ordenamentos democráticos diversos, a doutrina social da Igreja era um projeto, era e é, a meu ver, mais uma vez os termos são meus, estão abertos à discordância, era um projeto de reconciliação de classes, era um projeto de restauração da autoridade, era um projeto de recristianização das ideias e era um projeto de remoralização da política. E por isso a Rerum Novarum tem uma introdução geral, mais doutrinária, digamos assim, sobre as consequências do industrialismo na condição operária, mas depois centra-se fundamentalmente nas duas partes mais importantes da encíclica, na denúncia e na recusa da solução que o socialismo e que o comunismo revolucionário vinham dar, e, na última parte, a solução da questão social operária pela doutrina da Igreja. E a solução apresentada era uma solução simultaneamente muito antiga, mas muito nova. Era regressar às fontes da Igreja, o homem como administrador, contingencial das coisas de Deus, e a solução que não era a falsa igualdade niveladora. O Papa elogia a desigualdade natural, que é uma coisa que não pode ser dita fora desta sala hoje em dia, porque assim que se utiliza a palavra desigualdade, sabem qual é a reação normal? Que os mídia e que alguém que defende a desigualdade e não param 15 segundos, como o Santo Padre, para pensar, mas espera lá, deixa lá ver o que é que ele quer dizer com defender a desigualdade. Não é necessariamente a desigualdade do rendimento económico, não é isso que está aqui em causa, é uma construção social que não oprima o indivíduo por falsas igualdades, nem a mecânica da luta de classes, mas uma economia moral. E na nossa sociedade de hoje, que é uma sociedade muito extremada, muito dividida, muito radicalizada, muito ruidosa, nós hoje lemos debates na imprensa ou ouvimos retórica política e parece que regressamos, cá em Portugal, alguns a 74, 75, mas em termos gerais, digamos assim, voltou-se a um tempo entre as duas guerras mundiais em que era difícil estabelecer pontos comuns. Exatamente a maleabilidade de operação que a doutrina social da Igreja permite na intemporalidade daquilo que são os seus princípios constitutivos pode ser uma boa ponte para exatamente evitar a mecânica da luta de classes numa economia moral que tem lá quase tudo. Tem a subsidiariedade, a sociedade é um corpo com vários membros educadores e sociabilizadores intermédios. A família, o grupo, a escola, a empresa, a comunidade de amigos, a comunidade laboral, os diversos círculos de sociabilidade e só depois o Estado. E um Estado que não saiba navegar nos interstícios de corpos intermédios é necessariamente um Estado que não respeita a subsidiariedade, embora em Portugal, como sabem, a vitalidade da sociedade civil e dos corpos intermédios é um problema histórico. Nós não temos uma sociedade civil tão ampla como a cultura anglo-saxónica tem, como os Estados Unidos têm, como a Inglaterra tem. Não temos uma autonomia da esfera civil tão forte que possa impor ao Estado que ele cumpra a subsidiariedade, ou a doutrina, que é socializante, mas não socialista, do salário justo. A célebre questão do salário justo e digno, ou seja, do nível salarial estabelecido por um código de deveres mútuos entre o operariado e a classe que
explorava na linguagem marxista essa mesma mão de obra operária, ou seja, o nexo do salário como algo para lá do simples cálculo numérico e impessoal de uma lei económica e dentro da moral. O operário é um ser humano com toda a dignidade e assim deve ser considerado naquilo que era a negociação entre o operariado e superiores hierárquicos para a fixação do salário. Muitos olham a Rerum Novarum e olham ainda hoje o pensamento social católico como uma espécie de via intermédia, mais ou menos oportunista, eu utilizo o termo entre aspas, ou mais ou menos maquiavélica, para ter o melhor de dois mundos. Não é nada disso. A doutrina social da Igreja não é um projeto político entre duas alternativas, economia liberal e capitalista de um lado, estatismo socialista do outro. A doutrina social da Igreja está por cima dessas alternativas. Ela supera a violência descristianizadora da Revolução, ao mesmo tempo que supera o amoralismo técnico que o capitalismo mais liberal, dito mais selvagem, eu utilizo o termo com muitas aspas, também, num certo sentido, ou também pode descambar num certo sentido. Por isso a doutrina social da Igreja levou a Igreja da diplomacia de gabinete pontifícia, que era o típico de antigo regime, como digo, até Pio IX, para um apostolado democrático, para um apostolado no século, para um apostolado que mobiliza o laicado e mobiliza os leigos para uma agenda social ampla. A Rerum Novarum, dizem os historiadores especialistas, é a resposta da Santa Sé tanto ao Manifesto Comunista de 1848, quanto à velha obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, de uma mão invisível e de um mercado que tudo rege. Ou seja, o Estado invisível ou o Estado omnipotente, exatamente a solução para superar este dilema, que ainda é um dilema que atravessa o debate entre a direita e a esquerda hoje em dia, não só em Portugal, como fora, é um falso dilema, porque a doutrina social da Igreja não quer abolir o Estado, isso chama-se anarquia, mas não quer um Estado dirigista que não respeita a subsidiariedade, a dignidade humana, porque o Estado não é uma pessoa de bem. O Estado não é uma pessoa, é uma mecânica, é um conjunto de instituições. Nós não podemos pedir consciência social ao Estado. Temos que ser nós, tem que ser a sociedade, a obrigar o Estado a ter essa consciência social. Isto em Portugal é evidentemente uma questão importante e eu terminaria apenas com uma nota humorística, não será bem o caso, mas só para verem o quanto estas coisas já na altura eram polémicas e mexiam com a sociedade em geral. A Rerum Novarum é de 1891, de maio de 1891, e foi conhecida cá em Portugal muito pouco tempo depois, em junho, um mês depois. Já havia excertos na imprensa da Igreja na altura, e há um jornal anarcossindicalista no Porto, em junho de 1891, que diz sobre a Rerum Novarum e sobre o pensamento social católico o seguinte: nada de novo, é um documento emanado da Cúria. É por isso um pedaço de latim mais ou menos rançoso, com difuso e declamatório registro. E se lembrarem que a tese apresentada na Universidade de Coimbra por Afonso Costa, em 1895, uma tese intitulada A Igreja e a Questão Social, era exatamente uma denúncia, não era uma tese académica, era um libelo acusatório. Eu sou muito sensível a isto, porque, como sabem, os académicos não devem fazer política com as suas teses. Podem fazer política, mas as teses têm que ser um exercício de algum rigor. E Afonso Costa, quando apresentou a tese dele em 1895 em Coimbra, A Igreja e a Questão Social, que era exatamente sobre a Rerum Novarum, concluía dizendo que a intervenção do Papa tinha como único fim egoísta dos que sentem vacilar as bases, fugir a vida ou faltar o ar, viver um pouco mais. E se lerem a tese de Afonso Costa e se colocarem a Lei de Separação de 1911 lado a lado, a tese já enuncia aquilo que iria ser a política de separação seguida
por Afonso Costa, uma vez Ministro da Justiça e dos Cultos, em 1911, quando a República se tornou poder em Portugal. E, de facto, tanto em Portugal, como em Espanha, como em toda a Europa, em todo o mundo, onde a doutrina social da Igreja e onde, particularmente, a sua magna carta fundadora, a Rerum Novarum, chegou, ela veio mudar os termos à questão. Ela veio modernizar a Igreja e maximizar a capacidade que a Igreja tem de falar ao mundo, de falar ao século, e de falar de uma forma abrangente que nenhum partido, nenhuma associação, nenhum sindicato, nenhum governo, que estão presos à contingência, que estão presos ao momento, que estão presos aos interesses, que estão presos à parte que representam, pode ter no que toca a um discurso de abrangência, de reconciliação e de diálogo. E eu acho que aquilo que mais falta faz nas campanhas eleitorais, daqui aos Estados Unidos ou em qualquer outro país, 2024 vai ter dezenas de eleições em todo o mundo. Outro dia li que é um dos anos com mais eleições nos últimos 50 ou 60 ou 70 anos. O mundo inteiro vai a votos, inteiro não, mas grande parte vai a votos. E as campanhas eleitorais têm o problema, eu não sei como evitar, porque o ruído mediático também obriga a isso, prendemo-nos no soundbite e nunca discutimos aquilo que é um projeto vertebrado de mudança para a sociedade. E desde a política de família, à política de educação, à política de pôr o Estado onde ele deve estar, mas tirá-lo de onde ele não deve estar, até um projeto que mobilize, galvanize, remoralize a consciência pública, com valores que são da Igreja Católica, mas eu até devo dizer que ultrapassam a Igreja Católica, porque eles estão inscritos na própria natureza humana, naquilo que vulgarmente chamamos a moral ou a ética, são pertença à dignidade da pessoa humana, é constitutiva do próprio indivíduo. E agora os senhores façam o seguinte exercício, imaginem que estão a ver um dos, já não sei quantos são, 27, 28 debates que agora vamos ter, já começamos a ter e vamos ter nestes dias. Pensem qual seria a nossa reação se o político, um qualquer, se sentasse em frente às câmaras e dissesse: o meu projeto eleitoral é restaurar a dignidade da pessoa humana, é cuidar da família, é criar pontos de conciliação no mundo económico, é definir um salário justo, é criar um futuro. Isto rende votos? Se calhar não rende tanto como outro ruído, mas reparem, a única maneira da doutrina social da Igreja ser um projeto que tenha importância, e eu não vou, podemos ir, mas eu não quero entrar por aí, até que ponto é que, para dar os nomes às coisas, até que ponto é que a AD, a Iniciativa Liberal, o CDS, o Chega, têm ou não têm valores que se revêem na doutrina social da Igreja. O mais importante é que, de facto, não há um ponto de partida que vá da doutrina social da Igreja para o resto. A doutrina social da Igreja é canibalizada por alguns discursos políticos quando convém. Mas reparem que não há, de facto, um projeto. Não há um partido católico, e os partidos católicos nunca foram partidos como os outros. E não há uma coisa tão simples quanto isto. Sabem quantos jornais e revistas católicos existiam em Portugal em 1910? Mais de 50. Sabem quantos há hoje? Não há. Uma outra revista académica, a revista Estudos, por exemplo, há a Rádio Renascença, mas não há um diário, não há um lobby de imprensa, não há a chamada boa imprensa, como também se dizia na altura. Não estou a defender que os católicos devem ter um sindicato, um jornal, uma rádio, uma TV, não é isso. Mas acho que iniciativas destas, se bem as interpreto, são importantes para que, como cidadãos, e eu aqui só posso falar por mim, como cidadão, poder dar um passo atrás, ter o tal discernimento de olhar o supermercado de sugestões ideológicas que nós temos e dizer, bom, mas de tudo isto, onde é que eu, apesar de tudo, posso encontrar
um eco maior daquilo que são os pilares constitutivos da doutrina social da Igreja.